Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale. Sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Vamos mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Hoje o tema é interessante, distúrbio psicológico e mediunidade. Os distúrbios psicológicos acontecem por causa da mediunidade? E quem tem mediunidade tem distúrbio psicológico? O que tem a relação de um com o outro? Isso é complicado, porque chega um momento que se pergunta, o que aquela pessoa tem é um problema psicológico ou é um problema mediúnico? Porque tem um livro do Dr. Bezerra, muito antigo, em que há um momento que ele fala que grande parte dos internados em hospitais psiquiátricos são médiuns desequilibrados. Então, a mediunidade está presente nos distúrbios psicológicos, nas problemáticas psiquiátricas, psíquicas. E é que nós vamos bater um papinho. Mas para isso nós temos que definir algumas coisas. O que é mediunidade? Mediunidade é um nome atribuído à capacidade humana que permite a comunicação entre encarnados e desencarnados. Essa faculdade se manifesta em todos os indivíduos, seja ele masculino, feminino, não importa, independe de religião. Ou seja, você vai ter certos segmentos religiosos que eles não falam em receber espíritos, mas falam receber Espírito Santo. Então, cada um tem um jeito de trabalhar. Hoje em dia, inclusive, não se fala, tem muitos segmentos espiritualistas que não falam em comunicação mediúnica, falam em canalização. É um termo mais moderno. Mas tudo isso é uma comunicação mediúnica, ou seja, o espírito encarnado tem como se comunicar com alguém que está desencarnado. Todos somos médiuns, todos somos médiuns. Só que alguns, essa mediunidade está aflorada de um jeito que muitas vezes, até desde criança até a fase adulta, ele manifesta essa possibilidade de enxergar espíritos, ouvir espíritos, escrever o que os espíritos estão falando, falar o que um espírito está tentando passar de forma intuitiva, de forma através da inspiração ou da intuição. Mas então a mediunidade é um fator interessante. Existem aquelas mediunidades mais antigas que pouco acontece hoje, até tem, mas é pouco, chamada efeitos físicos. Na época de Kardec tinha muito disso, né? O médium que tem muita substância chamada ectoplasma e ela consegue fazer movimentação de objetos, entre tantas coisas, mas isso foi lá atrás para acordar o mundo à realidade do espírito. O espírito sempre existiu, desde a Idade Antiga, na Idade Média, em todos, sempre existiu o espírito. Nós somos espíritos que estamos encarnados. Nós não somos um corpo de carne que tem espírito. É importante essa frase. Nós somos espíritos vivenciando uma experiência no corpo físico. Então tá. Então a mediunidade, ela vai se manifestar de forma de efeitos físicos ou efeitos inteligentes. O efeito inteligente que é o que eu preciso conversar com vocês. Porque o efeito inteligente é quando o espírito passa para o médium uma informação para que o médium fale. E o espírito, evidentemente, ele vai tentar encontrar um médium que sintoniza com ele, que tem os conhecimentos adequados para que ele possa mexer no cognitivo do médium e o médium falar aquilo que ele quer que seja dito. Isso é muito importante. Não tem mágica. Bom, tudo bem, você vai pegar um médium inconsciente, que ele fecha os olhos, pega a caneta e sai escrevendo, ele não faz nem ideia do que ele escreveu. Então, é o médium. Só que essa mediunidade é raríssima, ela está sumindo. Nós estamos adentrando a mediunidade intuitiva, aquela mediunidade em que o espírito dá o tema para você, você tem uma ideia, uma vontade de falar sobre aquele assunto, você começa a falar e as ideias vêm, você continua falando, as ideias vêm e você vai dar a comunicação mediúnica. Agora, aí que está. Quando você está nesse envolvimento mediúnico e você tem equilíbrio, você tem procurou estudar, você sente o compromisso com a mediunidade dentro de aspectos da mediunidade sendo usada para ajudar, você não vai ter problemas. A mediunidade não vai te causar problemas.
Mas, muitas vezes, ou porque aquela pessoa vem com a mediunidade para ser trabalhada em prol a um grupo, alguma coisa, a uma casa, ele tem a mediunidade. Não é que ele, por ter mediunidade, ele tem que trabalhar no centro espírita. Quando ele tem mediunidade e essa mediunidade não está sendo equilibrada, gera uma série de distúrbios. Distúrbios esse que uma pessoa tradicional enxerga como um problema psicológico, um problema psiquiátrico. E vai levar a pessoa para um médico, sem dúvida, o psiquiatra vai receitar remédios fortíssimos que vão quebrar todas essas conexões com a espiritualidade e a pessoa fica bem. Ah, tá vendo? Ele tem um problema psiquiátrico. Ele tomou o remédio e ficou bem. É só passar o efeito do remédio e ele volta a ter problemas. É claro, né? Não, ele volta a ter a comunicação. Então, esse é o caso em que ele é médium e essa mediunidade está descontrolada, está desregular, não está correta, não está equilibrada, então ele cai em distúrbios que parecem psicológicos. Mas se isso persistir e não haver um tratamento espiritual, ele vai gerar, sim, distúrbios psicológicos. Aí vai ter as duas coisas, mediunidade desequilibrada e distúrbios psicológicos. Vai precisar de tratamento, vai precisar de um profissional de saúde que venha corrigir isso, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, que vai corrigir isso, mas precisa ir para a casa espírita cuidar. Ah, mas eu não sou espírita. Não precisa ser espírita. Você vai na sua religião, no seu tabernáculo religioso e ali fazer os tratamentos adequados, através de estudos, através de frequentar um ambiente que tem uma energia melhor para equilibrar. Você poderá trabalhar, sim, na intuição, levar uma palavra amiga para aqueles que precisam, na sua realidade religiosa, não precisa ser no espiritismo, mas como o meu programa é dirigido mais ao público espírita, então na casa espírita você vai ajudar alguém, você vai trabalhar, você vai dar passe, você vai conversar com pessoas, você vai trabalhar numa triagem, onde vai ver o tipo de tratamento que a pessoa precisa fazer. Tendo mediunidade, facilita muito esse trabalho. Esse é o primeiro caso da mediunidade gerando um distúrbio psicológico, porque ela não está sendo equilibrada. Mas por que Deus deixa? Não é que Deus deixa. A pessoa estava na espiritualidade, vem com essa mediunidade, ou porque ela pediu uma mediunidade de aprendizado, uma mediunidade de trabalho, e ao chegar aqui, muitas vezes ela não quer saber disso. Ah, não, esses troços aí não quero saber disso não, porque disseram que se a gente for para o centro espírita, depois não pode mais sair, senão a vida anda para trás. Eu já escutei umas coisas absurdas dessa, mas, então eu não quero saber. Eu não. Sabe? Espera um pouquinho. Está ali, você tem essa característica. Todos têm, mas no caso de algumas pessoas, ela está mais exaltada, ela está à flor da pele, como se diz. Então, não se desenvolve mediunidade, se educa a mediunidade. Ela está ali. Eu preciso dar diretrizes para ela. Eu preciso dar a ela o equilíbrio. Não é qualquer espírito que chega aqui que vai falar. Não, espera um pouquinho. Eu estou tendo uma ideia para falar, mas não vou falar esse tipo de coisa. Você é louco. Desculpe. Mentalmente você fala, desculpe, mas não vou falar isso. De jeito maneira. Não é na casa espírita. Você pode estar sendo intuído para falar na rua, no seu meio social. Quantas vezes um espírito quer atingir uma pessoa e ele vê que aquele outro tem mediunidade, ele intui aquele a falar uma besteira qualquer para o outro, porque ele não consegue falar diretamente com o outro, então ele usa terceiros. Isso acontece. É muito, a gente não percebe. Mas quando você tem uma certa maturidade espiritual, não digo que você é evoluído, não é isso. Maturidade espiritual, que é conhecimento. Você percebe que não, ele está falando isso, mas ele está com um desequilíbrio espiritual. Vamos relevar. De qualquer forma, nós temos que relevar, mas nesse caso mais ainda. Quando nós estamos falando em transtornos psicológicos, são aquelas pessoas que trazem da espiritualidade, na sua encarnação, probleminhas no seu cognitivo, detecta-se realmente uma dificuldade, um desequilíbrio com tantas patologias psicológicas que existem. Eu não sou psicólogo,
nem psiquiatra, então eu não teria a capacidade de definir elas com precisão. Eu apenas digo que existem os distúrbios psicológicos. E esses distúrbios, eles podem acabar tendo, junto com eles, uma mediunidade. E essa mediunidade, consequentemente, vai estar desequilibrada. Eu até escrevi aqui na minha colinha, que eu sempre que vou fazer o programa, tem uma colinha aqui na minha frente. Eu pus assim, distúrbio psicológico igual a tratamento médico adequado. E distúrbio mediúnico, tratamento na casa espírita, prece, trabalho no bem, reforma íntima. Um vai ajudar o outro. Tanto é que transtornos psicológicos afetam a mediunidade e vice-versa. E vice-versa. A mediunidade afeta o distúrbio psicológico, o distúrbio psicológico afeta a mediunidade. Por isso que vocês vão ver, muitos de vocês já devem ter presenciado uma situação assim. Eu tive várias pessoas assim na minha vida aí como espírita. Pessoas que chegam numa casa espírita completamente desequilibrada. Completamente desequilibrada. Ponto de os pais não conheciam, levar no psiquiatra, levar aqui, acolá, e alguém fala, leva numa casa espírita. E a pessoa foi fazer tratamento, fez tratamento, e aquele distúrbio, aquele desequilibrante sumiu, fez cursos, aprendeu que ela não tem nenhum problema, que ela tem uma mediunidade que precisa ser educada e usada para o bem. Usada para o bem não significa que eu vou fechar os olhos assim, vou pegar uma caneta, escrever um poema de Castro Alves, como fazia o nosso querido Chico. Mas eu vou, com a mediunidade, com a intuição, ajudar alguém com uma palavra amiga, alguém que está precisando está passando uma dificuldade, e você tem a intuição, você fala, poxa, faz assim, por que você não faz assado? Espera ali, faz aqui, dá uns toques. O nome disso? O nome disso é caridade. É caridade. Isso é maravilhoso. E você tem uma mediunidade para perceber isso. Ou se você trabalha numa casa espírita, ótimo, vai fazer um trabalho de evangelização de espírito sofredor, que a gente chama normalmente de desobsessão. Então o médium está lá dando passividade a um espírito problemático, você vai chegar junto e vai conversar com o espírito. Né? Não vai fazer que nem uma vez eu vi numa casa espírita, o espírito está falando ali, e a pessoa começou a ser um tanto quanto o médium que estava conversando com o espírito. Estava ali a pessoa sentada, o médium sentado, dando passividade para o espírito sofredor, e a pessoa em pé, querendo doutrinar, falando uma série de coisas. O espírito estava bravo para chuchu, e ela não teve uma forma polida para conversar, um jeito amigável para conversar, o espírito ficou bravo com ela. E ela não podia ter sido mais infeliz do que dizer, você nunca vai me afetar porque eu estou com Jesus. O espírito virou e falou assim, eu não tenho pressa. Aí, claro, imediatamente tiraram essa moça, levaram para outro lugar, falaram, não, você não pode ficar aqui não. Aí a entidade desligou e tal. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com as nossas prepotências. Nós não somos melhor que ninguém. Nós somos todos espíritos em evolução. Por isso que os distúrbios psicológicos e a mediunidade estão muito próximos. Requer muita atenção da nossa parte para ver que um pode levar ao outro. E que um distúrbio, um problema psicológico, tem que ser tratado por profissionais de saúde adequados. E também no centro espírita, numa casa espírita que tem a capacidade de fazer isso. Então, o tratamento, como nós sempre falamos, tratamento médico, tratamento espiritual, vamos fazer os dois. E a mediunidade, ela é algo simplesmente maravilhoso. É uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem, essa ferramenta psíquica espiritual, que a gente não dá valor, ou dá o valor muito relativo. Tem casas espíritas que abortaram completamente o trabalho prático.
Não estou dizendo que todo dia tem que ter trabalho prático. Tem, como nós já falamos algumas vezes, tem o trabalho de passe, o trabalho de ajuda às famílias carentes, o trabalho de estudo, o trabalho de curso, tem várias atividades, mas o trabalho de desobsessão, que é um trabalho prático. O trabalho de receber entidades com problemas e os companheiros vão conversar com essa entidade. Por quê? Quer dizer que eles vão conversar e a entidade vai embora e ficou bem? Não. Alguém aqui vai no psicólogo uma sessão e sai perfeito? Não. Vai voltar outras e outras e outras e vai melhorando se ele cair na real. Senão vai continuar do jeito que está. Mesma coisa, você vai no psicólogo, você vai num terapeuta e segue umas diretrizes, você melhora. Agora, se você for lá gastar dinheiro, ir embora para casa e ficar como está, então não sei para que vai. Precisamos mudar. No contexto espírita, a mesma coisa. Vamos pensar seriamente nisso. Isso é muito importante, tá? É demasiadamente importante que a gente estude. Temos que estudar a doutrina espírita, porque ela é muito profunda. Mediunidade, repito, na época de Jesus era um médium, ele continua sendo, né? Jesus era um médium espetacular. Eu acho que o maior médium que o mundo já teve. Nós tivemos o prazer de ter aqui no Brasil um outro médium maravilhoso, o nosso querido Chico. Hoje nós temos ainda conosco aqui o Divaldo e tantos médiums anônimos que fazem trabalhos magníficos. Muitos dos senhores conhecem, eu também tive a oportunidade de conhecer muita gente fantástica, maravilhosa, que me ajudaram muito em minha vida, ajudaram demais com sua mediunidade. Como? Me dando setas, me dando ideias. Pensa em tal assunto. Por que você não pensa um pouquinho naquilo? Coisas assim para que você tome a decisão. Ninguém vai tomar para você. Nós somos indivíduos. E assim, esses indivíduos que somos, precisamos evoluir. E os que estão à nossa volta podem nos ajudar. Se for médium, melhor ainda. Médium equilibrado. E se você for médium, você pode ajudar muita gente. Isso é um dos grandes fatores da vida. É isso aí, pessoal. E assim ficamos por aqui com o nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas. E até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Tchau, pessoal. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.